guardada num pote de vinagre. Está na hora de você andar pelas ruas da cidade dizendo: eu sou filho de alguém importante, e por isso ninguém pode tocar em mim, ninguém pode falar mal de mim. Se você quer nisso, pegue esta autoridade. É tempo de revolução na sua história. O diabo te odeia. Pergunte por quê? Porque tudo que ele destrói leva anos para destruir. Vem você e com uma palavra constrói e põe tudo de pé. Satanás demorou 1100 anos para colocar a igreja debaixo do jugo dele. Do 3º século até o século 14º, Satanás pegou os homens através das religiões falidas, pegou os líderes da religião católica, que era na época o império que mandava sobre todas as coisas, e colocou eles debaixo dos seus pés. Por 1100 anos ele silenciou o poder do grito da igreja, o carisma da igreja. Ele burlou a nossa teologia, colocou dentro das nossas igrejas todo tipo de paganismo. Durante 1100 anos ele e os demônios que vieram com ele, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, a ordem toda, 1100 anos para destruir a igreja. E de repente, quando ele está matando um dos pais da igreja no meio do fogo, os líderes cheios de Satanás chegaram perto para ouvir o grito que estava do homem que estava sendo queimado, achando com aquilo que a igreja ia acabar. E do meio da chama um homem grita assim: hoje vocês estão matando um homem que é simples, do tamanho de um ganso. Daqui 100 anos vai nascer um que vai ser um cisne, e ninguém vai parar ele mais. Meu Deus, quando nasceu Martinho Lutero, ele sozinho colocou o inferno inteiro de cabeça para baixo. O meu Deus não precisa de 1 milhão de homens, não precisa de centenas de milhares de homens. Ele precisa de um homem determinado, uma mulher determinada. Eu não sei de qual cidade você vem, eu não sei se você nasceu numa vila como a minha, lá na Vila Tatu, se você nasceu na vila igual a do senador Magno Malta, lá na esquina do Sovaco Sujo. Não me interessa. O que me interessa é que, se você acreditar no que eu estou te dizendo, o Senhor te dará uma munição tão poderosa que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua história. Satanás te odeia. Odeia você, sua família, seus filhos, seus sonhos, sua história. Também pudera, na sequência da criação, ele, assistindo em loco, viu que Deus parou para criar algo diferente de tudo que ele já havia criado. Gastou mais tempo e caprichou mais. Aqui começa a minha mensagem. Eu quero falar sobre o DNA divino. Quero falar sobre a sua compostura genética espiritual. Quero mostrar a você que os homens estão errados e só Jesus está certo. E a unção de Deus que entrará dentro de você hoje revestirá cada célula do seu corpo, ao ponto das enfermidades que estão aí serem extirpadas antes desta mensagem terminar. Para isso você tem que entender que você não é comum. Você é da terra, mas também é do céu. Só quem é da terra e do céu, dê mais um grito para eu acreditar. Quem é você de verdade? Eu vou lhe dizer o que a ciência diz que você é. A ciência olha para o homem e nos desmerece. Ela diz que somos um conglomerado de compostos químicos que, uma vez juntos, dá esta vazão a este ser que é racional e parece ser irracional. A ciência diz que esse seu corpo bonito em forma de um botijão de gás ou de uma tábua de passar roupa é composto disso aqui. 68% dele uma mistura de oxigênio com hidrogênio, ou seja, 68% do seu corpo é feito de água, 6% de oxigênio puro, 18% de carbono, 3% de nitrogênio, 2% de cálcio, 1% de fósforo, 0,55% de magnésio, 0,35% de potássio, 0,25% de enxofre, 0,15% da mistura de cloro com sódio, que é o sal, 0,04% de ferro, e o restante que está em você é composto por boro, cobre, cromo, flúor, iodo, magnésio, manganês, molibdênio, níquel, selênio, silício, vanádio e zinco. Acredite se quiser, tudo isso está dentro de você. Olhe para a pessoa do seu lado e diz: tudo isso que ele falou aí é você. Se crê, diz: eu creio. Se não crê, o problema é seu. A história da genética humana diz que o homem não vale nada. Processo de uma evolução miserável, pequenina e raquítica, que precisa sim evoluir.
Eu gostaria de mandar um recado para a ciência, eu dizer que nós não precisamos evoluir aqui. Uma vez postos nessa terra, nós já temos uma evolução preparada. E é o apóstolo São Paulo quem diz como se dará esta evolução. Ele diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos. E estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E o corpo que Jesus tem hoje, um dia você terá um igualzinho dele. Por isso, se eu fosse você, eu daria pelo menos um sorriso para expulsar esse espírito de tristeza, porque você é muito maior do que você pode imaginar. Quando eu olho para a ciência dizer que eu sou um conglomerado de essência de terra, literalmente feito do pó da terra, como está em Gênesis 2:7, eu tenho que parar para meditar e entender que esta ciência não está de todo errado. Somos de fato feitos do pó da terra. Todos os elementos químicos que eu aqui citei estão dentro de você, querendo você crer ou não. Talvez seja por isso que a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que o ser humano é tão falível e que aquele que veio do pó, para o pó também um dia retornará. Eu estudando a ciência uns dias desses, eu fiquei muito feliz ao saber que os nossos pais da medicina antiga, como Hipócrates, um grande grego que começou a estudar a anatomia do corpo do ser humano, ele tinha uma ideia absoluta. Dizia ele que todos os órgãos do corpo do ser humano podem reproduzir-se da mesma forma e de igual forma. Na verdade, ele não estava certo e não estava correto, porque na verdade nós herdamos parte dos nossos pais, herdamos parte da compostura física, às vezes herdamos parte até mesmo daquilo que pode ser chamado de psicanalítico dos nossos pais. Por quê, pastor Marco? Porque somos seres humanos que nascemos de dentro do corpo de um outro ser humano. A ciência fez um traçado sobre isso o ano passado, através do projeto Genoma, o genoma humano. Traçaram o corpo do ser humano e agora dizem eles que podem pegar cada um dos nossos cromossomos, colocarem de lado e aperfeiçoar, e romper com as barreiras daquilo que está fora do normal, e trazer a cura para aqueles que estão doentes e coisas mais. Embora eu creia que a ciência um dia possa até chegar nisso, eu não preciso esperar a ciência para isso. Para isso basta que um desses crentes que estão aqui me ouvindo resolvam ficar cheios do Espírito Santo, e aquilo que não existe vai voltar a existir ou passar a existir pelo processo da palavra que está dentro dele. Eu costumo dizer, e alguns não acreditam, crente cheio do Espírito Santo não é comum nem aqui e nem na Conchinchina. Ele é comum enquanto está andando pelas ruas comendo pão com margarina ou na frente da televisão assistindo o Jornal Nacional. Mas quando ele entra no reteté de Jesus, sai de baixo. Algo divino entra dentro do corpo dele, e as pessoas que estão perto são obrigadas a parar e dizer: esse camarada não é normal. Olha só, eu estava vindo para cá quinta-feira agora, e eu dei uma gargalhada muito grande no aeroporto de São Paulo. Eu entrei dentro do banheiro, e lá dentro do banheiro eu vi um monte de empresários, lobistas, homens ricos com seus ternos, os seus telefones digitais de última geração, gritando, brigando com o secretário, estressados ao extremo. E de repente uma das portas do banheiro estava aberta e um homem estava ajoelhado limpando o vaso sanitário. E aquela gritaria, tinha um homem, ele estava quase explodindo de tanta ira, e o rapaz que estava esfregando o vaso deu uma olhadinha para trás assim, voltou a esfregar o vaso, fez assim com a garganta, levantou a garganta e disse: ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem Acabou o estresse, acabou os telefones celulares, ficaram todos em silêncio. Aquele homem deu uma chacoalhadinha no peito assim: missão cumprida. Eu falei: Jesus, olha a inversão de valores aí. O maior não é aquele que está de pé com o celular digital na mão, é o que está esfregando a força do banheiro, mas é cheio da graça e do Espírito Santo do Senhor. Você não é comum, crente. Quando você ver um desses pentecostais malucos aqui do púlpito pedir para você: pula, grita, dá soco no ar, planta bananeira, sai correndo, faz aviãozinho, por favor, obedeça. Quando você entra na presença de Deus, você fica anormal. Você pode até ficar meio esquisito, mas onde você toca, algo toca com você. Onde você põe a planta do seu pé, algo põe com você. Se tem algum pentecostal do reteté de Jesus, faz barulho para acordar Camboriú. Vem a ciência, e a ciência está tentando explicar o homem terreno.
Ela diz: é fácil mapear o corpo do ser humano hoje. Através do que, pastor? Eles descobriram um nome. O nome é tão esquisito que eu tive que anotar. Se falar ele 3 vezes rapidinho, eu vou achar que você é batizado com o Espírito Santo.